Gente, para finalizar a aula sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade no tribunal, nós faltamos ver a questão da irrecorribilidade da decisão e os casos de dispensa de sua instauração, certo? Quando a gente fala efetivamente em irrecorribilidade da decisão do incidente, nós estamos querendo tratar da ausência de previsão, na verdade, de um recurso que se discuta a decisão que foi proferida no incidente. E aí, essa irrecorribilidade, nós podemos vê-la no enunciado 513 da súmula do Supremo Tribunal Federal, que ele fala que a decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário que resolve incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, câmaras, grupos ou turmas que completa o julgamento do feito. Então, tirando a lição, extraindo a lição desse enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal, nós podemos perceber que, considerando que a decisão do incidente, como o próprio nome já sugere, decide apenas uma questão incidental do processo originário, da discussão principal do processo, não existe e não é possível se recorrer dessa decisão do órgão especial plenário que decide apenas o incidente. O que se pode é recorrer da decisão final do órgão fracionário. Um exemplo, como falamos da questão do ICMS. Digamos que o contribuinte está discutindo o direito e dever de pagar ou não aquele tributo. E aí, como base, ele embasa efetivamente seu pedido na inconstitucionalidade de determinado ato normativo estadual sobre o ICMS. E aí, chegando no tribunal essa discussão, na apelação, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai ser gerado um incidente, certo? No órgão plenário ou no órgão especial do tribunal. E aí, esse órgão especial plenário vai julgar pela inconstitucionalidade ou constitucionalidade dessa norma e vai voltar para o órgão fracionário. Essa primeira decisão sobre constitucionalidade ou não do ato normativo é irrecorrível. Quando volta essa decisão para o órgão fracionário, aí o órgão fracionário vai, observando essa decisão do órgão de uma composição maior, decidir o objeto principal da demanda. E aí, no momento em que é proferido o acórdão dizendo que julga procedente ou ratifica a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, reconhecendo a inconstitucionalidade do ato normativo estadual e, por conta disso, o direito do contribuinte, autor ou apelante a não pagar o melhor apelado, né? Se ele teve uma sentença favorável, ele será o apelado nesse caso. O direito do apelado não pagar o tributo de ICMS naquele caso concreto. Então, o que se vai recorrer é da decisão final, do acórdão final, proferido pelo órgão fracionário, e não da decisão que foi proferida no incidente, certo? E aí tem uma observação, que o único recurso que seria cabível da decisão do incidente seria os embargos de declaração, certo? Que é o recurso justamente para se discutir a obscuridade, omissão, contradição ou algum erro material da decisão recorrida. Então, nesses casos, pode ser que a decisão proferida no incidente seja uma decisão contraditória ou obscura, incompreensível. E aí se ingressa com os embargos de declaração apenas para suprir essa omissão ou esse tipo de erro que consta nessa decisão, certo? E finalizando, nós temos os casos de dispensa da instauração do incidente. Em que casos esse incidente de arguição de inconstitucionalidade não será instaurado no tribunal? O primeiro caso é quando o órgão fracionário rejeitar a alegação de inconstitucionalidade. Nós já vimos que quando a Câmara ou turma ela entender que aquele ato normativo é constitucional, ela pode dar essa declaração, certo? Então, ela não precisa levar para o órgão especial para ele declarar a constitucionalidade. Então, se ela rejeitar já de plano aquela alegação de inconstitucionalidade, não será instaurado o incidente. A segunda questão de dispensa
é quando a questão já foi decidida pelo mesmo tribunal ou pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aí está previsto no artigo 494, parágrafo único do CPC. Nesse caso do ICMS, digamos que o plenário daquele tribunal já tenha decidido questão anterior em outro incidente, entendendo que aquela norma é inconstitucional, ou que a discussão chegou no próprio Supremo Tribunal Federal e ele alegou a inconstitucionalidade daquela norma estadual. Nesses casos, já existindo um precedente formado anteriormente, seja naquele mesmo tribunal, seja no Supremo Tribunal Federal, não se precisará instaurar um novo precedente, porque o próprio órgão fracionário poderá reconhecer, declarar a inconstitucionalidade, porque ele já vai ter sido declarada pelo próprio tribunal ou pelo Supremo Tribunal Federal. E a terceira hipótese de dispensa de instauração do incidente é quando a causa já esteja tramitando no órgão especial ou no plenário, que é justamente a instância competente para verificar e declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo, certo? Então, com essas considerações, nós finalizamos o estudo do incidente de arguição de inconstitucionalidade no tribunal, certo? E passamos a estudar o pedido de suspensão de segurança. E aí, o que é um pedido de suspensão de segurança? Antes da gente adentrar nas normativas, né, na previsão legislativa e nas demais nuances desse tipo de demanda, nós temos que entender qual é a ideia desse tipo de ação, né, desse tipo de demanda. Esse pedido, ele tem justamente como objetivo tentar sustar os efeitos de uma decisão que é contrária ao poder público. O pedido de suspensão de segurança, ele tem como objetivo principal pensar, existe uma decisão, certo? Pode ser uma decisão monocrática, pode ser uma decisão do juízo singular, pode ser também outros tipos de decisões que efetivamente elas foram contrárias ao interesse do poder público. Não está-se aqui falando de uma decisão injusta ou justa, de uma decisão incorreta, né, de uma decisão que precisa ser anulada, reformada, não. Nós estamos falando de uma decisão judicial que tão somente foi emitida contrariamente ao interesse do poder público, ou seja, uma decisão que condena o poder público a alguma coisa. E aí, essa decisão, ela vai gerar algum efeito negativo para a ordem, saúde, segurança ou economia públicas. E aí, nessa seara, justificando isso, demonstrando isso, o ente público, a fazenda pública que está ali discutindo aquela decisão, ela pode requerer que seja suspenso os efeitos da decisão, certo? A lógica do pedido de suspensão de segurança é esse. E por que se chama suspensão de segurança? Nós vamos ver que esse pedido de suspensão, ele se aplica para outros tipos de decisões, mas se convencionou chamar de suspensão de segurança porque ele surgiu justamente numa legislação do mandado de segurança, certo? Ele foi introduzido, esse pedido foi introduzido no direito brasileiro na Lei 191 de 36. Essa lei, ela regulamentava o mandado de segurança que era previsto na Constituição de 1934. E aí, a lógica era a seguinte: entrava-se com mandado de segurança, né? Obviamente discutindo-se um ato do poder público através de uma autoridade coatora. E aí, quando uma decisão, por mais correta que fosse, juridicamente falando, ela gerasse problemas no sentido de afetar ou violar a ordem, a segurança, a saúde ou a economia nacional, né, ou estadual ou municipal, ela poderia ser, essa decisão dentro do mandato de segurança poderia ser suspensa, certo? Ela começou com essa lógica dentro da ação de mandado de segurança. Por isso que se chamou inicialmente pedido de suspensão de segurança, porque pretendia suspender os efeitos da segurança concedida naquele tipo de ação mandamental. Hoje, esse pedido de suspensão se aplica a outros tipos de decisões,
Podem ser decisões provisórias ou podem ser decisões definitivas. Pode ser contra uma decisão de tutela de urgência, pode ser contra uma decisão, uma sentença, um acórdão, uma liminar e mandado de segurança. Então, o leque para a aplicação desse pedido hoje é muito maior do que era antigamente. E aí, ele surgiu na legislação do mandado de segurança efetivamente em 36, mas a lei de 2009, ela reforçou a previsão desse pedido e no artigo 15 colocou a moldura de qual é o regramento para esse tipo de pedido na ação do mandado de segurança. Quando a gente vai ao artigo 15 da lei 12.016/2009, nós verificamos que ela diz que quando a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. A leitura desse caput do artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, com essa leitura nós podemos tirar várias características desse tipo de pedido. O primeiro é que o pedido de suspensão de segurança deve ser feito por um ente da Fazenda Pública, uma pessoa jurídica de direito público ou pelo Ministério Público. Essa é a primeira observação que nós podemos retirar desse artigo. O segundo é que esse pedido vai caber para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia, né? Deve-se enquadrar o pedido para se evitar lesão nessas 4 esferas da ordem pública, seja municipal, estadual ou nacional. Verificamos que a competência para julgar esse pedido de suspensão de segurança é do presidente do tribunal, né? E tem que ser endereçado ao tribunal, que seria competente para julgar o recurso respectivo, certo? E aí, quando eu falo, pronto, se eu quero suspender uma decisão que foi proferida numa decisão interlocutória, né, uma liminar, onde é o tribunal que é competente para julgar um recurso contra essa decisão? Aí seria um agravo de instrumento, né, via de regra, se enquadrar nas hipóteses previstas do artigo 1015 do CPC. E aí, o tribunal competente é justamente, se for um juízo singular de primeiro grau, será o Tribunal de Justiça de Pernambuco, e aí o pedido de suspensão deve ser feito perante o presidente desse tribunal, certo? E aí, o juiz ele pode suspender os efeitos dessa decisão, seja da decisão liminar, seja da decisão, a sentença que concedeu a segurança. E contra essa decisão de suspensão de segurança, vai caber um agravo, e esse agravo não terá efeito suspensivo, e apesar da Lei 12.016/2009 falar no prazo de 5 dias, nós veremos que o prazo a ser aplicado é o prazo geral do Código de Processo Civil de 15 dias, certo? Não esqueçam disso. O prazo a ser aplicado para o pedido, para o agravo, contra uma decisão que confere a suspensão de segurança ou aquela que indefere a suspensão de segurança, é um agravo no prazo de 15 dias, certo? E aí, lendo os parágrafos, temos que, indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo, certo? A que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. E aí nós verificamos que, nós vamos falar sobre isso, que é a questão da renovação do pedido de suspensão de segurança, né? Quando o tribunal competente para julgar o primeiro pedido, ele indefere a suspensão, ou deferindo a suspensão,
entra-se com um agravo e aí modifica essa decisão para cassar a suspensão da segurança. Nesse caso, aí efetivamente o interessado, a Fazenda Pública interessada pode renovar esse pedido perante o STJ, se for uma questão infraconstitucional, ou perante o STF, se for uma questão constitucional. Parágrafo 2º diz que é cabível também o pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. E aí também é o caso, mais uma vez, do pedido de suspensão de segurança, né? Quando você entra com agravo de instrumento, né? Você tem a liminar, entrou com agravo de instrumento, e o agravo de instrumento, ele é julgado improcedente, né? Nega-se provimento a esse agravo de instrumento, você pode requerer a suspensão de segurança, porque efetivamente aquela decisão que estava sendo discutida continua fazendo efeito, gerando seus efeitos. Parágrafo 3º. A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedido nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. Então, podemos verificar que a existência, né, concomitante do pedido de suspensão de segurança e de agravo de instrumento, primeiro, é possível existir essa concomitância, ou seja, o poder público pode tanto entrar ao mesmo tempo com agravo de instrumento e com pedido de suspensão, e nós vamos entender por quê, né, essa lógica, nós vamos conversar por quê. E o julgamento da suspensão de segurança não está atrelada ao julgamento do agravo de instrumento, nem ao tempo e nem à decisão que vai ser proferida em agravo de instrumento. E aí nós vamos entender por quê mais à frente, certo? Parágrafo 4º. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Isso daí é a tutela provisória no pedido de suspensão, em que admitido e recebido esse pedido de suspensão de segurança, o presidente do tribunal pode efetivamente já suspender de antemão os efeitos daquela decisão que está se discutindo até a decisão do pedido de suspensão. Parágrafo 5º. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. Isso aí é a questão da ampliação da decisão da suspensão de segurança. Nós veremos que, efetivamente, a decisão que é proferida no pedido de suspensão, ela pode ser aplicada às demais ações ou demandas que estejam tramitando no tribunal ou que venham a tramitar supervenientemente. Por exemplo, no caso em que falamos da questão do ICMS, digamos que efetivamente, como falamos na parte de arguição de inconstitucionalidade, aquela norma estadual ela seja inconstitucional. Mas, considerando essa época de pandemia, em que o poder público ele necessita mais do que nunca de financiamento para efetivamente poder prestar auxílio às pessoas que estão doentes pelo Covid-19, precisa equipar melhor os hospitais, precisa efetivamente de mais receita para fazer frente a essas despesas públicas. E aí, digamos que diante desse cenário, sai uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco dizendo que uma determinada norma estadual de ICMS ela é inconstitucional. E com base nisso, né, efetivamente, o Estado ele vai perder em arrecadação, sei lá, 50 milhões de reais. E aí, o que é que vai gerar isso? Vai gerar um colapso ainda maior no poder público estadual, porque está tendo um aumento de despesa enorme e, além desse aumento de despesa, vai cortar uma fonte de receita que ele já contava com essa receita no seu orçamento. E aí,
não é que a decisão do tribunal esteja errada. A decisão do tribunal está certa, reconhecer a inconstitucionalidade de forma correta. Efetivamente, é inconstitucional aquela norma, mas a aplicação, o efeito dessa decisão, ele vai gerar o quê? Vai gerar uma perda de receita para o Estado numa época que ele precisa de cada vez mais receita. E aí, o que é que vai acontecer? Além dele perder a receita futura, ele vai sofrer ações de repetição de indébito, porque ele vai ter que devolver o que foi pago indevidamente pelos contribuintes. Então, veja, é uma decisão que foi dada em um caso concreto, mas que vai gerar um efeito cascata e vai gerar várias demandas judiciais sobre isso. Tanto para que as pessoas não paguem mais, quanto para que as pessoas que pagaram recebam o que pagaram indevidamente. E aí, o Estado, não obstante estar errado na cobrança do ICMS, ele pode pedir que seja suspensa a segurança concedida, ou a decisão liminar, ou a decisão definitiva, naquele caso, para que aquela decisão não surta os efeitos que se espera dela, pelo menos por um tempo, ou até que transite em julgado aquela decisão. E por que isso? Para que o Estado tenha tempo para se organizar financeiramente para aquela perda de receita, certo? E aí ele vai justificar justamente que é para evitar uma grave lesão à economia pública, certo? Perceberam que aí a suspensão de segurança não tem a ver com a legitimidade da discussão judicial, mas sim com a necessidade de evitar uma grave ofensa ao interesse público latente, que se demonstra nesse pedido. E aí, voltando ao parágrafo 5º do artigo 15 da Lei de Mandado de Segurança, verificando que existem várias demandas sobre aquela mesma matéria, ou para que não se pague ICMS, ou para a repetição de indébito dos valores pagos indevidamente, o poder público, no momento que ele faz esse pedido de suspensão em relação a uma demanda, ele pede para que aquela única decisão ela repercuta nas demais demandas que versem sobre essa mesma matéria que estão tramitando no tribunal, e também para as que supervenientemente venham a surgir naquele tribunal sobre aquela mesma matéria. Isso aí é possível por essa previsão legal. O regime jurídico geral do pedido de suspensão de segurança, ele se encontra na Lei 8.437 de 1992. Essa lei é uma lei que trata das tutelas provisórias contra a fazenda pública. E aí ela vem trazer dentro dos dispositivos dela os tipos de demandas que podem ser feitas e podem ser concedidas de forma provisória contra a fazenda pública, e traz em seu artigo 4º as regras gerais sobre a suspensão de segurança, ou melhor, o pedido de suspensão de uma decisão contrária à fazenda pública. O artigo 4º, ele prevê que compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto de interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e a economias públicas. E aí nós vemos que existe uma regulamentação muito parecida com o que está previsto na Lei de Mandado de Segurança, né? E só que ela traz outras coisas, porque ela destrincha bastante esse tipo de demanda. E aí nós vamos verificar qual é o procedimento, qual é esse regime jurídico desse pedido de suspensão, ao longo do que a gente for conversando nessa aula. Antes de mais nada, nós temos que entender o pedido de suspensão de segurança como um ato postulatório. É uma petição, a parte está pedindo, não tem natureza recursal, certo? Porque ela não visa reformar ou anular uma decisão judicial. Ele é um ato em que a fazenda pública ela está pedindo uma coisa, e a coisa que ela pede é justamente sustar os efeitos de uma decisão judicial, que se enquadra naqueles requisitos que nós já falamos, ou seja, que venha a gerar uma grave lesão à ordem,
a saúde, a segurança ou efetivamente a economia públicas. E aí, dentro desse apostulatório, a causa de pedir do pedido de suspensão de segurança é justamente que exista uma decisão que viole a um dos interesses juridicamente protegidos pela lei. Ou seja, a causa de pedir do pedido de suspensão de segurança é a Fazenda Pública demonstrar que aquela decisão ela vai gerar uma grave ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou efetivamente à economia públicas. Isso é a causa de pedir. Isso é a justificativa de você ingressar com esse pedido de suspensão de segurança, certo? O pedido da suspensão de segurança é a sustação da eficácia da decisão impugnada. Não há outro pedido desse tipo de demanda. Então, a causa de pedir é justificar essa grave lesão, esses interesses públicos, e o pedido é a sustação da eficácia da decisão impugnada, certo? Para Didier, a natureza jurídica do pedido de suspensão de segurança é que ela seria uma espécie de tutela provisória de urgência. E por que isso? Porque, como nós veremos, efetivamente esse pedido de suspensão ele vai ter efeito apenas de sustar a eficácia da decisão. Ela não vai reformar a decisão, ela não vai anular a decisão, e só vai ter vigência até o trânsito em julgado daquela demanda. E aí eu trouxe no slide algumas coisas que para chamar a atenção de vocês e dizer que esse pedido ele não visa reformar ou anular a decisão impugnada, certo? Não é recurso. Ele não examina o mérito da controvérsia principal, mas apenas se a decisão judicial impugnada ofende aos interesses públicos juridicamente protegidos pela lei. E aí, existe apenas uma exceção, e com relação a essa letra B eu vou fazer um parêntese. O que é que eu quero dizer quando ele não examina, o pedido de suspensão de segurança não examina a controvérsia, o mérito da controvérsia principal? E aí eu pego como exemplo o caso do ICMS. Eu falei que o tribunal ele pode efetivamente entender que aquela norma estadual é inconstitucional, certo? Mas não transitou em julgado porque ainda vai caber recursos daquela decisão. E aí o ente estadual ele entra com pedido de suspensão, né, daquela decisão para que ela não surta efeitos agora e o ente público possa se organizar em seu orçamento. E aí o que acontece? Quando ele vai fazer o pedido de suspensão, ele não vai requerer uma revisão, ou anulação ou uma reforma daquela decisão judicial do tribunal. Isso aí ele vai conseguindo com um agravo interno ou um recurso extraordinário. Isso aí ele vai discutir em outro tipo de impugnação, certo? Ou melhor, em um tipo de impugnação recursal. Mas o pedido de suspensão ele vai se cingir, vai se restringir apenas a demonstrar que aquela decisão pode até ser correta, mas ela vai trazer uma grave ofensa à economia estadual, diante de todo esse cenário que a gente já conversou aqui na aula. Então, a discussão do pedido de suspensão cinge-se a demonstrar que aquela decisão judicial, ela gera uma grave lesão à ordem, à segurança, à saúde ou à economia públicas. Não interessa se aquela decisão está correta ou não dentro do direito. Interessa sim se aquela decisão ela pode gerar um desequilíbrio nesses ramos e nesses interesses públicos. Então, no pedido de suspensão de segurança, não se discute o mérito da demanda, não se discute se aquela norma é inconstitucional, se o contribuinte tem direito a não pagar o tributo, se o contribuinte tem direito à repetição de indébito, não está se discutindo nada disso. O método da demanda principal não é discutido no pedido de suspensão. O pedido de suspensão discute tão somente se aquela decisão vai trazer uma ofensa grave a esses interesses jurídicos legalmente protegidos, certo? A discussão da correção ou não dessa decisão vai ser feita por outros meios, tá certo? Mas existe uma exceção. Existe a exceção, né? Que aí eu utilizei o exemplo incorreto, né? Até para fazer essa ilustração.
Mas quando se tratar de questões tributárias, não se pode entender que não vai haver a análise de mérito dessa demanda para se dar ou não a suspensão da segurança. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o único tipo de matéria pública em que, na decisão de suspensão de segurança, o tribunal não pode se abster de analisar o mérito da demanda e apenas analisar a questão dessa ofensa ao interesse jurídico, são as questões de natureza tributária. Então, não obstante eu ter dado o exemplo anterior, certo? Considerando que ele se aplicaria à regra geral, para o Superior Tribunal de Justiça, no caso tributário, isso não pode acontecer. Por quê? Porque o direito tributário, eu acho que vocês ainda vão estudar direito tributário, o direito tributário, ele se assemelha em certa monta com o direito penal, no sentido de que existe um princípio, né, da legalidade estrita que deve ser atendido também em direito tributário. Por quê? Porque o direito tributário, ele vai cercear uma liberdade patrimonial dos indivíduos. Exatamente pelo fato da administração pública, ela, em outros termos, meter a mão nos bens e valores que é de titularidade dos contribuintes. Se você ofere renda, você tem que pagar um percentual de imposto de renda, dependendo se você está acima daquele percentual ou daquele valor de isenção. Se você faz uma doação para uma pessoa, você tem que pagar uma alíquota sobre o valor de doação para o Estado. Se você vende um imóvel, você tem que pagar o ITBI para o município. Se você presta um serviço, se aquele serviço estiver na lista da Lei 116 de 2003 do ISS, você tem efetivamente que pagar o imposto sobre o serviço. Então, veja que direito tributário é um ramo do direito em que ele, de uma certa forma, ele adentra no direito subjetivo das pessoas de oferir uma renda, de fazer um contrato de compra e venda, de prestar um serviço. Então, ele, de certa forma, ele invade a esfera particular do contribuinte. E o contribuinte se vê obrigado a contribuir com o Estado, né? Que para casal Tanabás, isso daí é o dever fundamental de pagar tributo para que a gente possa efetivamente exigir nossos direitos e garantias fundamentais, certo? E aí, com base nisso, considerando efetivamente esse viés do direito tributário, o Superior Tribunal de Justiça entende que efetivamente quando vai se decidir pela suspensão de segurança, o tribunal ele deve enfrentar a questão de mérito da controvérsia principal. E aí, utilizando mais uma vez aquele exemplo, consideramos a regra geral, né, de que o pedido de suspensão ele não poderia adentrar no mérito, mas apenas discutir se aquela decisão ofende efetivamente a ordem, a segurança, a saúde ou a economia públicas, mas numa questão de direito tributário, que é o que nós estávamos falando desde o início da aula, o que é que vai acontecer? Se o Tribunal de Justiça de Pernambuco ele entendeu que aquela norma é inconstitucional e por conta dela aquele contribuinte não teria o dever de pagar aquele tributo, né? Então, o que acontece se eu digo que não, eu posso suspender essa decisão e aí eu não vou enfrentar o mérito da demanda? E o que vai acontecer se eu suspender essa decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que diz que a norma é inconstitucional? Aquelas pessoas, aqueles contribuintes vão ter que continuar pagando o ICMS. E aí vai continuar a existir a ingerência do poder público sobre a particularidade dos indivíduos. Eles vão ser exacionados, se não pagarem, vão ser inscritos em dívida ativa, vão sofrer uma execução fiscal, pode ser penhorado seus bens. Então, vai haver uma constrição, né, pela Fazenda Pública em desfavor dos particulares. Então, por isso que na matéria tributária é bem mais sensível essa questão,
né? Porque o fato de você suspender uma decisão, você não vai estar apenas suspendendo uma decisão judicial contra a Fazenda Pública, você vai estar suspendendo uma decisão que vai retirar daqueles contribuintes aquela carga tributária, né? Ou seja, você vai dizer que, não obstante ser inconstitucional, o contribuinte vai ter que continuar pagando aquele tributo, né? E esse não é o ideal dentro do direito tributário, dentro dessa ideia da estrita legalidade. Tanto é que em direito tributário, dívida prescrita é uma dívida inexistente que gera repetição de indébito, né? Você já estudou em direito civil que uma dívida prescrita, se eu tenho uma dívida que prescreveu, mas mesmo assim eu pago ao cara que era meu credor, eu não posso requerer que ele me devolva o dinheiro porque estava prescrito, né? É uma obrigação natural que se chama. Isso não se aplica a direito tributário, justamente pelo princípio da estrita legalidade. Se o contribuinte ele paga uma dívida prescrita tributária, ele tem o direito de requerer judicialmente uma repetição de indébito e ele vai receber aquele valor que ele pagou indevidamente com juros e correção monetária, certo? Então, diante de toda essa conjuntura de direito tributário, o Superior Tribunal de Justiça entende que esse é o único caso em que, para se dar uma decisão de suspensão de segurança, o tribunal tem que adentrar no mérito da controvérsia principal para se verificar que existe uma fumaça do bom direito de reverter aquela decisão, conceder a suspensão de segurança, certo? Fora desse caso de matéria tributária, o pedido de suspensão de segurança não adentra no mérito da controvérsia principal, apenas analisa se aquela decisão judicial vai gerar uma grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.